Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da disciplina de Realidade Brasileira. Hoje vamos aproveitar esse mapa mental da disciplina de Geopolítica para falarmos sobre o histórico da estrutura fundiária brasileira. Lembrando que essa aula faz parte do tópico Primeira República, Elite Agrária e Economia Cafeeira, presente aí no edital do Concurso Nacional Unificado 2024. Então, se você está se preparando para esse concurso, essa aula é um prato cheio para você aprender e revisar sobre esse tópico. Nossa aula é direto ao ponto, sem firulas e sem rodeio, focando no que você realmente precisa saber e no que tem alta probabilidade, os eventos principais de cada tópico para você aprender e levar na sua memória até a data da sua prova. Se não assistiu às outras aulas, dá uma olhada aqui no nosso canal do Revisão de Concursos. Já aproveita para se inscrever, deixar sua curtida e também seguir o nosso perfil no Instagram, Revisão de Concursos. Lá também tem muitos conteúdos, além desses mapas mentais que você pode adquirir para as suas revisões, para os seus estudos, tá bom? Então é isso. Vamos agora à nossa aula sobre o histórico da estrutura fundiária brasileira, tema crucial para você entender nesse tópico presente aí na disciplina de Realidade Brasileira. Nessa aula, vamos entender como as políticas de terra ao longo da história do Brasil moldaram a realidade agrária e social que conhecemos hoje. Olha, tudo conectado. Realidade brasileira, realidade agrária e social que conhecemos hoje no país. A estrutura fundiária brasileira tem suas raízes no período colonial, com a implementação das Sesmarias, um sistema que favorecia a concentração de terras nas mãos de poucos. Essas grandes propriedades tornaram-se a base do sistema de plantation, sustentado pela mão de obra escrava e dedicado principalmente à produção de commodities para exportação. No século XIX, a Lei de Terras, que você já aprendeu lá nas nossas primeiras aulas, a Lei de Terras de 1850 reforçou essa concentração ao estabelecer que as terras só poderiam ser adquiridas através da compra. Essa legislação tornou ainda mais difícil o acesso de pequenos agricultores a terras, perpetuando o sistema de grandes propriedades e a marginalização dos trabalhadores rurais. Bom, nessa primeira parte da aula nós estamos vendo como a distribuição de terras no Brasil foi historicamente marcada pela desigualdade e como isso criou as bases para os conflitos agrários que persistem até hoje. Um país tão vasto em extensão territorial, já havia conflitos pela dominância de terras, pela aquisição de terras desde aquela época. No próximo segmento, vamos discutir as transformações ocorridas já no século XX, especialmente com as pressões por uma reforma agrária e as respostas do Estado a essas pressões. Bom, vamos à década de 1960. Esse foi um período de intensa mobilização social no campo. As ligas camponesas, que surgiram principalmente no Nordeste, foram associações de trabalhadores rurais que lutavam por reforma agrária e melhores condições de vida. Essa pressão resultou na criação do Estatuto do Trabalhador Rural em 1964, durante o governo de João Goulart, que tinha como objetivo estender ao trabalhador rural as mesmas garantias trabalhistas do trabalhador urbano. Já percebeu como esse estatuto foi um marco histórico para a questão do país. Entretanto, essas reformas encontraram uma oposição muito forte dos grandes fazendeiros, como já é de se imaginar, que, não querendo se conformar com os novos direitos trabalhistas, demitiram um grande número de trabalhadores rurais. Isso contribuiu muito para a proliferação do boia-fria, que era o trabalhador temporário sem garantia trabalhista nenhuma. Então, isso agravou muito a situação de precariedade no campo. Esta parte da aula está destacando o contraste entre as tentativas de reforma agrária e a resistência dos proprietários de terra, evidenciando o embate entre os interesses dos trabalhadores rurais e o poder econômico dos latifundiários. Vamos agora abordar os desdobramentos dessas tensões e como elas influenciaram o desenvolvimento que aconteceu depois da política agrária brasileira. Bom, as pressões sociais e as tentativas de implementação de reformas agrárias no país resultaram em um ponto crítico com o golpe militar de 1964. O governo de João Goulart, ele tentou implementar políticas de reforma agrária e outras medidas trabalhistas. Foi derrubado e o regime militar foi estabelecido.
Esse novo regime interrompeu totalmente o processo de reforma agrária e reforçou o modelo de concentração de terras, alinhando-se aos interesses dos grandes proprietários rurais e industrialistas. Bom, você já percebeu que foram 10 passos para trás, né? Apesar das transformações econômicas e políticas que o Brasil experimentou nas décadas seguintes, a estrutura fundiária permaneceu altamente concentrada. O modelo de grandes propriedades continuou a dominar o cenário rural e a distribuição desse desigual de terras permaneceu como um dos principais desafios sociais e econômicos do país na época. A estrutura fundiária brasileira, moldada por séculos de políticas que favoreceram a concentração de terras, ainda representa um obstáculo ao desenvolvimento social equitativo e à justiça no campo. As lutas por uma reforma agrária e justiça social no campo continuam ainda sendo uma questão vital na agenda política do Brasil até nos dias de hoje, refletindo a necessidade de repensar a relação entre terra, poder e sociedade. Bom, estamos encerrando aqui a nossa análise inicial sobre o histórico da estrutura fundiária brasileira. As lições deste tema são fundamentais para compreender as dinâmicas sociais e econômicas do Brasil. Espero que essa aula tenha oferecido uma perspectiva ampla sobre essas questões muito complexas. Continue aprofundando seus estudos e te convido para a nossa próxima aula já sobre o desenvolvimento da recente estrutura fundiária brasileira. Mas, como de praxe, antes de encerrarmos nossa aula aqui, vou deixar uma questãozinha básica para vocês se responderem com confiança acerca de tudo que nós vimos até agora nesta aula. Considerando o histórico da estrutura fundiária brasileira e as reformas agrárias do século XX, assinale a alternativa correta. Vou deixar os itens aqui para vocês conferirem e a gente já volta para responder juntos. Bom, a resposta correta, com certeza, é a letra D, que após o golpe militar de 1964, o regime implementado no Brasil interrompeu o processo de reforma agrária e manteve a estrutura de concentração fundiária que já existia no país. Essa é a alternativa correta. Vamos revisar essa e vamos entender o porquê as outras estão erradas. Bom, após o golpe de 64, o regime militar que se instaurou no Brasil interrompeu essas iniciativas de reforma agrária que vinham sendo discutidas e implementadas de forma gradual, passo a passo. Então, foram 10 passos para trás. O novo regime favoreceu os interesses dos grandes proprietários e perpetuou a concentração de terras que já existia. As demais alternativas estão incorretas, como a por exemplo, que é falsa, porque os grandes fazendeiros se opuseram ao Estatuto do Trabalhador Rural. Essa é muito fácil, né? A letra B é incorreta, porque as ligas camponesas surgiram principalmente no Nordeste. Não se esqueça. A letra C é falsa, porque o golpe militar ele representou um retrocesso nas políticas de reforma agrária. Lembre-se disso. E a letra E também é errada, porque a Lei de Terras de 1850, que nós vimos lá nas nossas primeiras aulas sobre o Império, ela dificultou o acesso à terra pelos menos favorecidos ao estabelecer a compra como o único meio de aquisição. Correto? Então, essa foi a nossa aula sobre a estrutura fundiária brasileira, começando aqui no tópico Primeira República, Elite Agrária e Economia Cafeeira, da disciplina de Realidade Brasileira. Acompanhamos aqui com o Mapa Mental Geopolítica. Lembrando, te convido a se inscrever no canal Revisão de Concursos para acompanhar todas as nossas aulas sobre o concurso nacional unificado de 2024. Segue também o perfil no Instagram, Revisão de Concursos, e clica no site para você conhecer os nossos pacotes de resumos e mapas mentais já disponíveis para você turbinar suas revisões. Lembre-se, estudar é muito importante e revisar é ainda mais. Te encontro na nossa próxima aula. Até lá!